Estou aqui de volta. Agora, muito bem acompanhada. Já estava bem acompanhada, agora tem acompanhantes maravilhosos, inteligentíssimos. Vamos para o nosso último painel, então, aqui na Global Citizen. E a gente vai finalizar tendo aqui esses convidados ilustres, claro, para discutir liderança do Brasil nesse mundo de transformação. A gente já estava falando um pouco sobre isso agora há pouco. Acho que o ponto mais importante da gente destacar é como é que o Brasil possui iniciativas que são tão significativas, e a gente vai acompanhar nas falas aqui hoje, inspiradoras, e, juntamente com outros países do sul global, a gente pode, se a gente olhar para essas iniciativas, liderar uma construção de um modelo de desenvolvimento que pode ser seguido por outros países, vários nesse planeta. À medida que o mundo transita da COP30 para a COP31, COP30 parar, a gente acabou de sair dela, tem uma transição, tem uma implementação de desafios, e um deles é como colocar o que foi discutido ali no papel na prática. Como é que os países conseguem equilibrar realidade econômica, transição energética, direito dos povos indígenas, justiça climática. Tem uma série de fatores que precisam ser alinhados, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Ministro, muito bem-vindo. Já havia conversado com os outros convidados. Muito bem-vindo aqui ao Rio de Janeiro. Queria começar com o senhor, olhando exatamente para essa costura. O que a gente discutiu na COP30, que vai para a COP31, que precisa de ajuste ainda, mas que pode ser um avanço importante? Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a Juliana e, na pessoa dela, todos os meus colegas que me acompanham aqui. Saudar a nossa plateia, saudar também os povos indígenas que estão nos acompanhando, agradecer pelo convite. Olha, e dizer para vocês a satisfação de cada vez mais a gente ter a oportunidade, enquanto indígena, de estar trazendo a nossa voz aqui diretamente dos territórios. Isso foi um grande legado que ficou muito marcado na COP30, né? Sob liderança, inclusive, da nossa ministra Sônia Guajajara, a gente conseguiu fazer uma COP30 na Amazônia brasileira, com a maior e melhor participação indígena de todos os tempos, né? O número de indígenas que nós conseguimos garantir dentro dos espaços oficiais, mas também no espaço não oficial, e todos os debates que nós conseguimos fazer e entregas, né? Agora, de lá para cá, quais são os desafios, né? Primeiro, a gente continuar perseguindo esse princípio fundamental de garantir mais territórios protegidos para os povos indígenas. Aqui no Brasil existe essa ideia de que tem muita terra para pouco índio, né? Entre aspas, as pessoas falam muito isso. Os indígenas já detêm 13,8% do território brasileiro, né? E vocês entenderem que existem ainda muitos territórios indígenas que ainda estão pendentes de demarcação, né? Ao longo da pós-1988, com os nossos direitos reconhecidos, muita terra, né, nós conseguimos garantir, mas tem muita terra ainda que ficou para trás, especialmente na região Nordeste, Centro-Sul do país. Isso é um ponto. O segundo ponto é a gente garantir financiamento direto para os povos indígenas. Então, nós já tivemos um avanço significativo em reconhecer o papel fundamental que os povos indígenas desempenham na proteção desses territórios, e isso não faz bem só para nós, né, indígenas, faz bem para vocês também que vivem nos grandes centros urbanos. Então, o papel que os povos indígenas desempenham, ele é um papel vital para todos nós. Então, precisamos reconhecer esse serviço prestado pelos povos indígenas e avançar no financiamento e no financiamento direto aos povos indígenas. Desafio, e o futuro está ali, com a embaixadora Sophie Davis, que está aqui com a gente. Como é que a gente pode olhar, embaixadora, essa relação Brasil e Austrália, pensando no que foi discutido aqui, que vocês acompanharam com muita atenção na COP30, e o que vamos levar de desafio, de tarefas para a COP31? Obrigada, Juliana. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui na cidade maravilhosa com minhas colegas. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o Brasil para o COP30, que foi enfatizar a intenção da Austrália seguir com esse momento.
Esse ano, a Austrália e a Turquia vão realizar o COP31 em uma parceira inédita. A Austrália vai ser presidente de negociações e a Turquia vai ser a filtrão. Nossa presidência dará continuidade à liderança do Brasil, com foco central em implementação e aceleração, e mostrando que o progresso é possível dentro do âmbito multilateral. A Austrália estabeleceu as seguintes prioridades para o COP31. Primeiro, acelerar a transição global para a energia limpa. Segundo, mobilizar financiamento e investimento. Terceiro, expandir a indústria verde global e elevar as prioridades do Pacífico. Assim como o COP30 destacou os desafios da Amazônia, a Austrália vai dar visibilidade aos mesmos desafios do Pacífico, fazendo um pre-COP em Fiji e um segmento para líderes em Tuvalu, onde eles vão ver de primeira mão e de perto os impactos das mudanças climáticas. Reconhecendo também que os impactos da mudança climática caem desproporcionalmente nas mulheres, vai ser tão importante ter a liderança das mulheres lá. Felizmente, vai dar certo, porque as mulheres ocuparão posições chaves nas negociações, incluindo chefas de negociação. E, para fechar, temos a campeã da juventude, Sally Higgins, que é uma agricultora da Austrália, que está lutando a primeira parte para ver os impactos que poderemos ver no setor agricultor. Embaixadora, Obrigada. Traz um ponto que é importantíssimo nessa discussão, porque, claro, né, com a COP30 a gente olhou mais para isso, que a gente está falando de mudança climática e de várias questões que vêm junto com isso, como as questões sociais, né? Segurança alimentar ou insegurança alimentar, a maneira como isso afeta as comunidades mais pobres, né, em todos os países, mas no Brasil também. Eu queria falar sobre isso com a Aline Andrade, que está aqui com a gente. Aline, muito bem-vinda também. Vamos tentar fazer essa amarração sobre desenvolvimento social e mudanças climáticas. Queria te perguntar como é que os movimentos sociais têm se organizado para que a gente consiga alcançar uma transição que seja realmente justa para todo mundo, pensando nesses efeitos mais práticos, e como é que as filantropias do Sul Global, a Fundo Brasil é uma filantropia muito importante nesse sentido, podem se articular em favor dessa mudança e dessa consciência. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer pelo convite, pela possibilidade de falar do nosso trabalho aqui. Então, cumprimento na pessoa da Juliana o restante da mesa. Quando a gente fala em transição justa, eu acho que o importante que a gente tem para dizer é que ela já existe nos territórios, né? Os territórios já estão preocupados em soluções que combinam proteção ambiental, geração de renda e atenção à biodiversidade. Quando eu falo desses territórios, eu estou falando das periferias, dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e dos agricultores familiares, né? Como o Eloy mencionou, a presença massiva da sociedade civil na COP em Belém, ela é uma demonstração de que essas comunidades não estão chegando agora no debate, elas são protagonistas. O desafio que a gente tem ainda é de traduzir esses saberes tradicionais, essas soluções, para o cenário internacional, né? A gente tem grande dificuldade, não é sempre que a gente tem uma COP num país democrático, com grande presença da população local. A gente sabe o quanto difícil é se deslocar para esse cenário internacional, num momento onde o multilateralismo está em crise, mas que, falando português, morando no Brasil, também é muito difícil chegar, até mesmo pelos custos e pela língua mesmo, nesses países. Né? E aí, a nossa prioridade é clara, né? O que a gente fala é de uma justiça climática que pense direitos territoriais, fortalecimento dos modos de vida.
né? E aí, em países desiguais como o Brasil, olhar para essas comunidades, pensando, fortalecendo a autonomia, segurança, geração de renda, permanência nos territórios é muito importante. E é nisso que eu acho que a filantropia do Sul Global e fundos como o Fundo Brasil podem apoiar, oferecendo essa estrutura, os recursos financeiros para que as comunidades consigam mostrar suas soluções e participar desse cenário global. Interessante, né? Porque você traz a sabedoria que é ancestral das comunidades de apresentarem soluções, né, avançadas, mas que precisam realmente de financiamento, de condições para que elas prosperem. Kiko Afonso, queria conversar com você também. Kiko está à frente da Ação Cidadania, que é uma das organizações mais importantes de combate à fome, de promoção de segurança alimentar. Quando nós estamos falando de questões climáticas, nós também estamos falando sobre isso. A gente está falando sobre como essas questões afetam a produção de alimento em vários países. Aqui no Brasil não é diferente. Kiko, por que é tão importante o engajamento de todo o hemisfério nesse debate sobre soberania alimentar? Queria primeiro te perguntar o que significa esse termo e qual a importância dele. Claro. Bom, primeiro um prazer estar aqui com todos os convidados, todas as convidadas e todos vocês presentes. É muito importante esse evento da Global Citizen, já não é o primeiro que eu participo, eles são sempre muito legais, muito importantes. Bom, assim, eu adorei ouvir antes eles, especialmente a Aline, quando você ouve a filantropia falando não temos dinheiro para investir nesses projetos, né? Eu acho maravilhoso que a filantropia esteja olhando para essa construção de base, né? Para os saberes ancestrais, para as culturas dos territórios que, de fato, têm a tecnologia social e entendem toda a problemática. A gente tem participado ao longo dos últimos anos de diversos eventos internacionais, na ONU, a COP30, e uma das coisas que nos fez pensar muito no que a gente está propondo agora para esse próximo ciclo da Ação da Cidadania é olhar um pouco como foi a participação da sociedade civil nesses eventos. A gente via muito o Brasil, que é um país muito pujante do lado da sociedade civil, enviando muita gente para participar. Mas quando a gente chegava lá, a gente via muita gente lá, mas não participando efetivamente, não sabendo como participar, não tendo os espaços abertos para esses debates muitas vezes. A COP30 foi uma diferença grande, acho que o Brasil trouxe isso como exemplo para o mundo, mas a gente entende que para fazer uma transformação de fato de um tema como soberania alimentar, de diversos outros, né, para quem não entende o termo soberania alimentar, ele é um tema bastante amplo, mas não é só a questão de você ter o alimento para comer, é você ter o alimento e qual alimento você está comendo. É você poder respeitar as culturas alimentares locais. É você entender que esse alimento tem que chegar para você de uma maneira fácil. Você não tem que andar 20 quilômetros para chegar num lugar para ter acesso ao alimento. Então, estamos falando de cultura alimentar, estamos falando de acesso ao alimento, estamos falando de que alimento, estamos falando de alimento saudável. Então, a soberania alimentar de uma pessoa, mas também de um país, requer um olhar no alimento, que é um olhar que tem a ver com esse respeito à população de se alimentar corretamente. Para isso, e nessa construção do Hemisfério Sul, a gente está lançando o que a gente chama da confluência Sul-Sul. Que a ideia, muito nesse processo, é que a gente consiga construir, a gente está em parceria com o Instituto Peregrun, que é uma organização muito conhecida no Brasil, na luta pela justiça, racismo ambiental e justiça climática, para construir uma confluência nas COPs, agora na Turquia e na Etiópia, de trazer organizações de base do mundo inteiro, do Hemisfério Sul, para debater os temas dos efeitos climáticos, mas não da governança climática como um todo. Olhar o que impacta na sociedade, na base do território, né? Entender que efeitos climáticos como El Niño vão mudar a questão alimentar, vão aumentar a pobreza, vão piorar a saúde. Como é que a gente traz essas pessoas, essas organizações que têm esses saberes de território para debater em conjunto e ter voz nessas COPs, e não só no evento, antes do evento, que eu acho que essa é a coisa mais importante. Esses grandes eventos, só para finalizar, eu sei que o tempo é curto, mas esses eventos, normalmente o que acontece é que o debate já foi feito quando a gente chega lá.
A gente chega na COP, grande parte da discussão já aconteceu previamente. A gente quer participar desse momento também, e é para isso que a gente quer construir essa confluência, para participar desde o início do processo e empoderar essas organizações. Excelente. Vamos trazer um outro tema para cá, embaixadora. Vamos falar sobre a questão da transição energética, né, que também foi um tema amplamente debatido durante a COP30, antes dela acontecer, inclusive aqui no Brasil também. Da perspectiva da Austrália, quais são os principais desafios, as principais dificuldades para o avanço dessa transição energética, para o abandono do uso dos combustíveis fósseis? O que a gente pode entender que é um caminho também de construção para que esse abandono aconteça algum dia? Obrigada. Veja, sabemos que a COP28 estabeleceu uma direção clara: triplicar as energias renováveis e dobrar a eficiência energética. A Austrália vê essa transição global como uma oportunidade econômica. A energia limpa é comprovada, economicamente viável e confiável, reduzindo emissões, enquanto promove empregos, crescimento econômico e novas indústrias. Choques recentes no setor global energético reforçaram a urgência dessa transição e a importância da eletrificação, a expansão das redes, o armazenamento de energia e o investimento em energia limpa. Como o setor energético é uma das maiores fontes também de emissões, a transição para a energia limpa é uma das melhores formas de enfrentar esse desafio. Também queremos trabalhar com os países para alcançar resultados sólidos em industrialização verde e manufatura. Para apoiar esses objetivos este ano, a Austrália está implementando uma ambiciosa agenda climática em várias frentes. Primeiro, estamos acelerando ações para nossa própria descarbonização e, de feito, os australianos vivemos essa transição. Com painéis solares no telhado uma de cada 3 residências, essa taxa é a maior por capita do mundo. Também estamos promovendo novas indústrias de exportação baseadas em energia renovável e trabalhando globalmente com parceiros para produzir o net zero e para financiar projetos para energia limpa na região. Por último, a Austrália tem o desafio de demonstrar liderança em fóruns globais, defendendo ações para os países maiores emissores do mundo. Apesar das incertezas atuais, este não é o momento para hesitar. Gerenciar pressões energéticas de curto prazo e impulsionar a mudança de longo prazo não são objetivos conflitantes. Para fechar, nas palavras de nossos ministros de Turquia e Austrália na carta conjunta do mês passado para a COP31, um futuro sustentável, próspero e descarbonizado é possível. Esperamos trabalhar com todos vocês para chegar lá. Obrigada. Vamos juntos. Eu queria te trazer de novo aqui para essa conversa, porque a gente estava falando sobre insegurança alimentar, como é que é o escoamento até dos alimentos aqui no Brasil. A gente depende muito, né, de uma maneira muito significativa, dos caminhões, do transporte terrestre, dos combustíveis fósseis. Como é que a gente consegue falar sobre essa transição, o abandono dos combustíveis fósseis, se a gente vive essa realidade dessa dependência para que os alimentos cheguem às mesas das pessoas? Ótima pergunta. E é um desafio porque a gente olha o Brasil como o celeiro do mundo, né? Todo mundo olha o Brasil e fala: nossa, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, alimenta o mundo inteiro. Mas tem uma pegadinha nesse celeiro do mundo, né? Quando a gente olha o que exatamente a gente está enviando para o mundo, são as commodities. Estamos falando de soja, estamos falando de milho, estamos falando dos itens mais básicos e que grande parte desses produtos são produtos que são convertidos ou para alimentação animal ou para ultraprocessados. Não estamos falando de uma exportação de alimentos saudáveis para o mundo de uma maneira ampla. E o Brasil tem
tentado de muitas formas mudar isso. Infelizmente, essa produção de larga escala, ela é uma produção muitas vezes predatória, né? Então, a gente vê o tempo todo o Brasil sendo punido por uso de agrotóxico que não pode na Europa. Agora a Europa, com o acordo com o Mercosul, fez um aperto em relação à questão do uso de agrotóxicos no Brasil, que são proibidos no mundo inteiro, mas no Brasil você tem dezenas de agrotóxicos que ainda são liberados. Isso é fruto ainda do governo anterior, que liberou isso, e tem uma dificuldade para você tirar isso do modelo atual. Então, você tem um processo hoje que ele é poluente no sentido de agrotóxicos, de químicos, né, na terra, em tudo que a gente tem. Dependente da rodovia para transporte, o Brasil não investe em ferrovia, não investe em eletrificação da parte de mobilidade urbana. E você ainda tem a questão dos fertilizantes, que, por incrível que pareça, o Brasil tem um órgão público, uma empresa pública chamada Embrapa, que é líder mundial. É uma organização que é referência no mundo inteiro em relação à criação de bioinsumos e sementes transformadas para resistir a efeitos climáticos. E a gente criou no Brasil, a Mariângela Furtado criou um bioinsumo que não requer nenhum tipo de produto químico, que é feito de bactérias e consegue substituir vários fertilizantes. E numa conversa que eu tive com ela na COP30, qual era o desafio? As empresas não queriam implementar, porque ela não dá lucro. Ela é uma coisa que vai tirar o lucro delas nesse modelo. Então, enquanto a gente encarar como país, isso vem dentro desse guarda-chuva da conversa de soberania alimentar, enquanto a gente encarar a produção de alimento como um negócio simplesmente, isso vai continuar acontecendo. A gente sempre vai pelo mais barato, que é sempre mais poluente, que é sempre mais difícil de você conseguir descarbonizar. Quando a gente passar a olhar isso como soberania alimentar, como necessidade de segurança alimentar e climática, que o povo precisa comer bem para estar saudável, para o clima estar bom para a gente sobreviver como humanidade, a partir daí eu consigo começar a ver alguma esperança nesse debate. Mas é preciso haver uma mudança, e acho que essa mudança não só tem que vir do Brasil, e que as políticas brasileiras elas são muito robustas nesse sentido, mas ela também tem que vir da cobrança de fora, como a Europa está começando a fazer agora. Não adianta a Europa proibir todos os pesticidas lá, mas permitir que o Brasil venda para eles com esses pesticidas. Então, a gente precisa também apertar o mercado, porque o mercado, como eu falei, está visando o lucro. Enquanto não tiver uma regulação clara e objetiva, ela não vai obedecer. Ela vai pelo caminho mais barato possível. Então, a gente precisa ter um foco muito importante para que a gente mude a regulação, endureça as regulações com foco em soberania alimentar da população. E quanto tempo demorou, né, para o acordo sair do papel, justamente por conta desses entraves todos, essas questões todas colocadas ambientais? Como a justiça, vamos colocar, né? Porque a França, especialmente a França, que era muito forte nisso, os agricultores lá têm leis muito rígidas no uso de bioinsumo, de fertilizantes, etc. E eles falavam, mas você vai abrir para o Brasil, que lá pode tudo, então a gente vai perder mercado. Então, e aí? Então, essa pressão ela foi justa, né, para que acontecesse, e eu acho que agora isso tem que ser colocado aqui para os agricultores brasileiros. Exatamente. Aline, vamos chamar você para essa conversa também. Como é que a gente está falando sobre conhecimento, sobre sabedoria ancestral? Como é que a gente pode tirar a burocracia disso para fazer com que essas comunidades tenham acesso a esse conhecimento e recebam financiamento, né? Que é um ponto tão importante que foi colocado por você. Bom, essas soluções locais, elas de fato têm problemas, porque elas continuam subfinanciadas e enfrentam muitos obstáculos burocráticos para acessar recursos e oportunidades. Quando a gente fala da filantropia do Sul Global, é importante a gente dizer que ela está em disputa. Não é toda a filantropia que que aposta nessas soluções locais. O Fundo Brasil tem trabalhado na cooperação internacional para garantir acesso às comunidades a esses grandes recursos do financiamento climático, que a gente tem dados que não têm chegado nas comunidades, nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, nas periferias. E é necessário que se faça uma filantropia baseada em confiança, né, na soberania dessas comunidades, para que elas possam fazer o seu trabalho com estrutura e possam acessar esse cenário internacional, né, para mostrar as suas soluções. O que a gente tem dito é que essas soluções já existem, que é preciso fazer.
mas é preciso que a filantropia saia desse lugar, de dentro dos seus escritórios, decidir o que é mais importante e participar dos debates nas comunidades, participar dos debates junto com os movimentos sociais, né? Então, estando em solidariedade com os povos, com as comunidades tradicionais, com os movimentos, para construir essas soluções e financiar o que é necessário, o que as comunidades dizem que é necessário para elas, né? E o que eu acho que a gente tem hoje são muitos editais de financiamentos climáticos, grandes fundos que foram feitos sem essa participação das comunidades e, portanto, não conseguem acessar o que é essencial para elas, né? Essas soluções já existem e eu acho que o que falta é a gente semear, né, essas soluções para a gente construir esse futuro. Não é um futuro utópico, é um futuro que é baseado em justiça climática, baseado em direitos humanos, é importante a gente dizer, e baseado também em construções participativas, né, em controle e participação social. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas a gente falou de um ponto tão importante agora, Aline, na sua fala, que é de representatividade, né? Como é importante que a comunidade também esteja no lugar de liderança, né? Tocando esse debate, essas negociações. Liderança. A gente tem aqui o ministro, agora representante dos povos indígenas, depois de Sônia Guajajara. Isso é muito simbólico e muito significativo, ministro. Como é que a gente pode fazer, olhando para o que a gente aprendeu com a COP30, para que essas lideranças, que são a cara do Brasil, continuem nesses lugares, tocando e comandando os debates? Olha, a gente está vivenciando uma coisa inédita, né, na história do Brasil. Pela primeira vez, nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, em que os indígenas estão à frente. Pela primeira vez, a FUNAI, né, depois de meio século de existência, também esteve à sua frente uma mulher indígena presidenta. É impressionante essa marca, né? Só Exatamente, agora. só agora. A própria Secretaria Nacional de Saúde Indígena, agora também que teve à frente um representante indígena. E isso é uma coisa, né, que, pelo menos, a gente vai consultar os documentos do movimento indígena, desde o final da década de 70, né, que os caciques reivindicam, né, essa posição para que as políticas fossem pensadas e implementadas pelos próprios povos indígenas. E esse compromisso vem se renovando há muito tempo. Nós tivemos, semana passada, a sanção, né, da lei que cria a primeira universidade indígena do Brasil, né? E muitas pessoas ainda não conseguem entender, ou acompanhando os comentários nas redes sociais, as pessoas perguntam, abre aspas de novo, né, por que os índios querem uma universidade? Então, as pessoas ainda não conseguiram entender que a presença dos povos indígenas no âmbito do poder decisório, ela é pedagógica para nós, povos indígenas, porque também nós estamos nos valendo dos nossos saberes ancestrais, tradicionais, que nós trazemos dos territórios para transformar isso na máquina burocrática, nos símbolos, na burocracia, na rotina administrativa. Então, a gente precisa lidar com isso, com os dois saberes, né? Mas também é pedagógico para aqueles que estão trabalhando conosco. Porque, ao mesmo tempo que nós temos aqui o Ministério dos Povos Indígenas, nós temos, do outro lado, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Transportes, Infraestrutura, e que precisam dialogar, né, dentro de um governo. Então, quantas vezes a gente chega numa mesa de decisão no Palácio e as pessoas estão lá tomando decisões sobre nós, povos indígenas, né, e sem consulta, né? E aí eu fico pensando, gente, foram mais de 500 anos essa prática, né? É a primeira vez que nós estamos sentados aqui, podendo dialogar de igual para igual e fazendo a disputa do campo político. Então, é uma coisa que a gente precisa investir mais, é uma coisa que a gente precisa tornar-se assim, como rotina nossa. A gente tem que começar a falar dos legados, né, do que os povos indígenas estão deixando no âmbito da administração pública, porque os legados da luta e da resistência indígena nós já sabemos quais são, e precisamos ter esse entendimento de nunca mais, né, a gente imaginar um Brasil, um Estado brasileiro, uma estrutura administrativa sem a presença dos povos originários. Eu acho que isso é fundamental. É um ano importante, né, para a gente discutir.
Eu queria agradecer imensamente aos participantes desse último painel, embaixadora Sofia, Aline, Kiko, nosso ministro dos povos indígenas, Eloy Terena. E a gente fica por aqui com essa mensagem que é sempre importante, né? O lugar de destaque no Brasil da COP30, como é que a gente pode construir novos caminhos e novas discussões para a COP31 e acelerar avanços concretos, né, do que pode realmente sair do papel para pessoas, natureza, economia. Muito obrigada pela presença de vocês.